Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde quarta-feira de cinza, quando nós entramos nesse tempo da Quaresma, o Senhor Deus, através da liturgia da palavra daquele dia, nos apresentou 3 elementos principais para nós vivenciarmos a Quaresma. Estes elementos principais são a esmola, que nos abre a caridade, a oração, que nos coloca na intimidade com Deus, e o jejum, a penitência ou mortificação, que nos coloca diante das nossas limitações e nos abrirmos então à conversão. E hoje, a liturgia da palavra desta terça-feira da primeira semana da Quaresma vem nos ensinar sobre o segundo elemento principais da nossa programação da Quaresma, isto é, a oração. A primeira leitura e o Evangelho de hoje insiste muito sobre a oração. Jesus Cristo é o Verbo enviado do Pai, que lança esta semente, e esta semente, que é a palavra do Pai, deve germinar e deve produzir os frutos. Essa palavra deve germinar no mais íntimo de cada um de nós, nesse tempo da Quaresma. A palavra de Deus deve nortear a nossa vida, a nossa ação durante todo esse tempo da Quaresma e durante toda a nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, as orações da Santa Celebração de hoje, a colheita e a oração depois da comunhão, destacam muito esta grande insistência sobre o crescimento que nós devemos alcançar
no amor através da mortificação corporal e particularmente neste tempo da Quaresma. Tempo da Quaresma é tempo de penitência, tempo de mortificação. E assim, continua a oração depois da comunhão, que nos mostra que, pelos sacramentos que o Senhor nos conceda, nós devemos então chegar à moderação dos nossos desejos terrenos e nos abrirmos aos bens do céu. Pela oração, chegar à moderação dos nossos desejos terrenos e abrir-nos aos bens celestes. A oração tem como sentido estabelecer e manter esta ligação espiritual entre Deus, que toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, e nós, suas criaturas, para permanecermos unidos. Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, nos ensina a verdadeira oração. E Ele nos chama a atenção que não devemos multiplicar as palavras, imaginando que à força de falar muito, vamos convencer a Deus e Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Na oração, somos nós cristãos, que devemos nos conformar à vontade de Deus. E nesta oração do Pai Nosso, nós pedimos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra e também no céu. É por isso que, durante a oração, Jesus quer que nós pronunciamos as palavras necessárias para nos ligar com o Senhor nosso Deus. Aqui não se trata de multiplicar palavras, porque muitas palavras não representam grande coisa diante de Deus, mas sim a qualidade destas palavras, a qualidade da nossa oração. É isto que vai nos introduzir na intimidade com o Senhor nosso Deus. Por isso, Ele, o próprio Jesus, quer nos introduzir nesta intimidade dos seus mistérios. O que é importante na oração é esta abertura do coração, entrega total a Deus e deixar Deus falar ao nosso coração. Silenciar o barulho que está dentro de nós e deixar somente a voz de Deus nos falar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Cristo nos recomenda, portanto, a ser pessoas discretas, moderadas nas nossas orações. Não fazer barulho para incomodar os que estão ao nosso lado, ou gritar para chamar toda a atenção sobre nós, mostrando que estamos em oração. Jesus quer que nossa oração se realize no silêncio. Nossa oração se realize na discrição. E o Pai que vê o que está escondido vai então conceder a recompensa. A oração deve pontuar toda a nossa vida. Não tem um momento em que nós, como cristãos, podemos dizer: neste momento eu estou em oração. E outro momento em que vamos nos comportar como qualquer pessoa, fazer o que nós queremos. Toda a nossa vida é oração. Assim nos disse Santo Antônio Maria Zaccaria, o fundador dos padres barnabitas que cuidam desta Basílica Santuário, fundador das Angélicas de São Paulo e dos Leigos de São Paulo. Ele nos disse que nossa mente
deve estar continuamente elevada para Deus. Esta é a oração constante, a oração contínua. Devemos tornar toda a nossa vida momento de oração. E assim Deus estará agindo na nossa vida. Assim, Santo Antônio Maria Zacarias continua nos perguntando: querem aprender a rezar? Eu vos respondo: freiem a língua, evitando falar o supérfluo, ou até falando o necessário. E assim, vocês começarão a falar com Deus aquilo que diria a um amigo. É uma recomendação do nosso santo fundador. Se nós queremos aprender a rezar, devemos frear a língua. Devemos renunciar de multiplicar palavras, como nos disse a oração do Pai Nosso. Devemos então falar com Deus como se fala com um amigo. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos evitar ainda o divagar da mente e evitar também toda a curiosidade e qualquer distração dos sentidos. Esta é uma recomendação que Santo Antônio nos dá como cristãos, como seus filhos e filhas e aqueles que se alimentam com a sua espiritualidade. Nós temos a necessidade de rezar e rezar bem. Temos a necessidade de manter esta proximidade com Deus em todos os momentos da nossa vida. O exemplo dos santos e santas deve inspirar nossa vida, porque eles conseguiram conformar a sua vida à vontade de Deus. É isto que nos ensina Jesus no Evangelho de hoje. E todos os santos que transformaram as suas vidas em oração. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso a pedir a Deus somente, unicamente, aquilo que é necessário para a nossa vida humana, para a nossa vida cristã e espiritual. Assim, a oração se abra pelo reconhecimento da majestade de Deus. Reconhecer Deus como nosso Pai, glorificar e santificar o santo nome de Deus. Fazer com que a vontade de Deus se realize aqui na terra, na nossa vida, na nossa história e também no céu. E pedir a Deus aquilo que sacia não somente nossa fome humana, material, mas também nossa fome espiritual. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Esse pão é um pão material, o pão que nós devemos dividir para que ninguém sofra fome, para que ninguém viva na miséria. E assim a oração do Pai Nosso nos ensina a evitar a injustiça social. A injustiça social. Alguns vivendo na abundância, jogando a comida no lixo e os outros morrendo de fome e miséria. Isto é um pecado, uma ofensa diante de Deus. E o Papa Francisco disse que quando nós jogamos a comida fora, enquanto tem milhares de pessoas passando fome, estamos roubando o pão na mesa do pobre.
Jesus nos ensina esta oração pedindo a Deus as coisas necessárias para a nossa vida humana e para a nossa vida espiritual. Além do pão material, tem o pão espiritual. O pão que o próprio Jesus nos prepara à mesa da Eucaristia, quando Ele mesmo se entrega nas nossas mãos para saciar a nossa fome espiritual. E depois disso, Ele nos recomenda, nós que somos alimentados pelo mesmo pão humano e espiritual, devemos então perdoar-nos também mutualmente, como filhos e filhas do mesmo Pai. Perdoar-nos como Deus nos perdoa. Hoje, isto é um grande desafio para nós cristãs. Muitas vezes nós perdemos o sentido do perdão. Devemos saber que o perdão é uma arte. É cada dia que nós devemos aprender a perdoar. Por isso, devemos abrir o nosso coração para liberar a misericórdia, para liberar o perdão de Deus. O perdão que nós mesmos pedimos a Deus e que Deus nos dá, devemos ser prontos, dispostos a oferecer isto também aos nossos irmãos e irmãs. Perdoar aos outros como nós somos perdoados pelo Pai. O Evangelho de hoje termina dizendo: se nós não perdoarmos aos nossos irmãos e irmãs, o nosso Pai do céu também não nos perdoará. Meus irmãos e minhas irmãs, devemos construir a nossa felicidade. Devemos tornar presente o reino de Deus aqui, na nossa sociedade, perdoando-nos sinceramente e com todo o coração, da mesma forma que Deus nos perdoa. Somente assim nós seremos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Vamos rezar muito para que neste tempo da Quaresma possamos intensificar a oração na nossa vida cotidiana, para que a oração faça parte dos nossos costumes e que ela nos ligue ao Senhor Jesus Cristo para juntos vivermos nesta intimidade espiritual com nosso Salvador. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para que nós sejamos homens e mulheres de fé que se abram à oração e à oração interior. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.